Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. Artigo 1º. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Artigo 2º. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. Segundo, a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Terceiro, a inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim do aquele prazo. Quarto, a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Quinto, o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter, inciso 1, o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. 2. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. 3. A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. 4. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. 5. A data e o número da inscrição no registro de dívida ativa. E 6. O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Parágrafo 6º. A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. 7º. O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. 8º. Até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. 9º. O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960. Artigo 3º. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Artigo 4º. A execução fiscal poderá ser promovida contra, inciso 1, o devedor, 2, o fiador, 3, o espólio, 4. A massa. 5. O responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado.
E 6. Os sucessores a qualquer título. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da fazenda pública, alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem solidariamente pelo valor desses bens. Segundo, a dívida ativa da fazenda pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. Terceiro, os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no parágrafo 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida. Quarto, aplica-se a dívida ativa da fazenda pública de natureza não tributária, o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional. Artigo 5º. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da fazenda pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. Artigo 6º. A petição inicial indicará apenas, inciso 1, o juiz a quem é dirigida, 2, o pedido e 3, o requerimento para a citação. Parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. Segundo, a petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. Terceiro, a produção de provas pela fazenda pública independe de requerimento na petição inicial. Quarto, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. Artigo 7º. O despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para, inciso 1, citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º. 2. Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. 3. Arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. 4. Registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14. E 5. Avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Artigo 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução, observadas as seguintes normas. Inciso 1. A citação será feita pelo correio com aviso de recepção, se a fazenda pública não a requerer por outra forma. 2. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. 3. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. 4. O edital de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com prazo de 30 dias,
e conterá apenas a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. Parágrafo 1º. O executado ausente do país será citado por edital, com prazo de 60 dias. Segundo, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Artigo 9º. Em garantia da execução pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, o executado poderá, inciso 1, efetuar depósito em dinheiro à ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure atualização monetária. 2. Oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. 3. Nomear bens à penhora observada a ordem do artigo 11 ou 4. Indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Parágrafo 1º. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. Segundo, juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro-garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. Parágrafo 3º. A garantia da execução por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia produz os mesmos efeitos da penhora. Quarto, somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Quinto, a fiança bancária prevista no inciso 2 obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Sexto, o executado poderá pagar parcela da dívida que julgar incontroversa e garantir a execução do saldo devedor. Artigo 10. Não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem. Inciso 1. Dinheiro. 2. Título da dívida pública, bem como título de crédito que tenham cotação em bolsa. 3. Pedras e metais preciosos. 4. Imóveis. 5. Navios e aeronaves. 6. Veículos. 7. Móveis ou semoventes. E 8. Direitos e ações. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. Segundo, a penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso 1 do artigo 9º. Terceiro, o juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo. Artigo 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado mediante publicação no órgão oficial do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. Parágrafo 1º. Nas comarcas do interior dos estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, incisos 1 e 2, para a citação. Segundo, se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação.
Terceiro, far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Artigo 13. O termo ou auto de penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar. Parágrafo 1º. Impugnada a avaliação pelo executado ou pela fazenda pública antes de publicado o edital de leilão, o juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. Segundo, se não houver na comarca avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. Terceiro, apresentado o laudo, o juiz decidirá de plano sobre a avaliação. Artigo 14. O oficial de justiça entregará contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto, com a ordem de registro de que trata o artigo 7º, inciso 4, inciso 1, no ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado. 2. Na repartição competente para a emissão de certificado de registro, se for veículo. Inciso 3. Na junta comercial, na bolsa de valores e na sociedade comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo. Artigo 15. Em qualquer fase do processo será deferida pelo juiz, inciso 1, ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia e 2, à fazenda pública a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. Artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados, inciso 1, do depósito, 2, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, 3, da intimação da penhora. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Segundo, no prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até 3, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. Terceiro, não será admitida reconvenção nem compensação e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguídas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Artigo 17. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias. Artigo 18. Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução. Artigo 19. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 dias, inciso 1, remir o bem se a garantia for real,
ou 2. Pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na certidão de dívida ativa, pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória. Artigo 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante para instrução e julgamento. Parágrafo único. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria. Artigo 21. Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso 1. Artigo 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário, no órgão oficial. Parágrafo 1º. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 nem inferior a 10 dias. Segundo, o representante judicial da Fazenda Pública será intimado pessoalmente da realização do leilão, com a antecedência prevista no parágrafo anterior. Artigo 23. A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo juiz. Parágrafo 1º. A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem. Segundo, cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital. Artigo 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados, inciso 1, antes do leilão pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos. 2. Findo o leilão. A linha A, se não houver licitante pelo preço da avaliação. B. Havendo licitantes com preferência em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 dias. Parágrafo único. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente será deferida pelo juiz se a diferença for depositada pela exequente à ordem do juízo, no prazo de 30 dias. Artigo 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria. Artigo 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Artigo 27. As publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir num só texto os de diferentes processos. Parágrafo único. As publicações farão sempre referência ao número do processo no respectivo juízo e ao número da correspondente inscrição de dívida ativa, bem como ao nome das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. Artigo 28. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da primeira distribuição.
Artigo 29. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem. Inciso 1. União e suas autarquias. 2. Estados, Distrito Federal e territórios e suas autarquias, conjuntamente e pró rata. 3. Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pró rata. Artigo 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Artigo 31. Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da dívida ativa ou a concordância da Fazenda Pública. Artigo 32. Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos, inciso 1, na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-Lei 1737, de 20 de dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias. 2. Na Caixa Econômica ou no Banco Oficial da Unidade Federativa ou, a sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, municípios e suas autarquias. Parágrafo 1º. Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. Segundo, após o trânsito em julgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juízo competente. Artigo 33. O juízo do ofício comunicará à repartição competente da Fazenda Pública para fins de averbação no registro da dívida ativa a decisão final, transitada em julgado, que der por improcedente a execução, total ou parcialmente. Artigo 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição. Segundo, os embargos infringentes, instruídos ou não, com documentos novos, serão deduzidos no prazo de 10 dias perante o mesmo juízo, em petição fundamentada. Terceiro, ouvido ou embargado, no prazo de 10 dias, serão os autos conclusos ao juiz, que, dentro de 20 dias, os rejeitará ou reformará a sentença. Artigo 35. Nos processos regulados por esta lei, poderá ser dispensada a audiência de revisor no julgamento das apelações. Artigo 36. Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o recolhimento da dívida ativa respectiva em juízo ou fora dele e aprovar, inclusive, os modelos de documentos de arrecadação.
Artigo 37. O auxiliar de justiça que, por ação ou omissão, culposa ou dolosa, prejudicar a execução, será responsabilizado civil, penal e administrativamente. Parágrafo único. O oficial de justiça deverá efetuar, em 10 dias, as diligências que lhe forem ordenadas, salvo motivo de força maior devidamente justificado perante o juízo. Artigo 38. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. Parágrafo único. A propositura pelo contribuinte da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. Artigo 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. Artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Segundo, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Terceiro, encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Quarto, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Quinto, a manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no parágrafo 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. Artigo 41. O processo administrativo correspondente à inscrição de dívida ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Parágrafo único. Mediante requisição do juiz a repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas. Artigo 42. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Obrigada por sua companhia. Até aqui, bons estudos!